religião, o que significa a palavra religião? Religião é uma palavra derivada do latim religare, que significa tanto religar quanto releitura, ou seja, seria religar o homem à sua divindade, ao seu Deus, ou ainda seria uma releitura das ideias divinas, porque muitas das religiões, o próprio ser divino, o próprio Deus, é que transmite as suas ideias para uma determinada pessoa, e ela transcreve nos textos sagrados. Religião é um sistema solidário de crenças e práticas ligadas a tudo o que é considerado sagrado. Do mesmo modo, há no mundo diversas religiões, cada qual com seu propósito, crença, símbolos, ritos, práticas e doutrinas. Mesmo havendo várias religiões, e que cada uma possua uma maneira diferente de pensar e agir, todas elas possuem um mesmo objetivo em comum, ou seja, todas elas têm algo em comum, que seria orientar moralmente o ser humano, religando ele a Deus ou a sua divindade. Ou seja, mesmo que as religiões sejam diferentes nos seus símbolos, nas suas crenças, nos seus propósitos, elas têm esse objetivo que é ligar o ser humano à divindade, a Deus. Os tipos de religiões, então, a gente fala cristianismo, judaísmo, mas como é que se encaixa? Então, o politeísmo. O que é o politeísmo? É a crença em vários deuses, em várias divindades. Exemplos: hinduísmo, as religiões antigas gregas, romanas, maias, egípcias, etc. Ou seja, todas aquelas que possuem mais de uma divindade, mais que um ser supremo, é politeísta. Monoteísmo é a crença em uma única divindade ou Deus. Exemplo: cristianismo, que acredita em um único Deus, judaísmo e o islamismo. Então, todas essas religiões elas acreditam em uma única divindade, um único ser superior. Panteísmo identificam a divindade como todo o universo, que está em todo o universo, ou seja, seriam as religiões, muitas religiões indígenas, o xamanismo, druidas e os filosofias de vida. Então, ou seja, o que seriam essas filosofias de vida? São conceitos e ideias em que as pessoas seguem em acreditar em algo ou não, ou seja, se eles acreditam em alguma coisa ou não. Exemplos: budismo, eles acreditam nas palavras de Buda, que Buda é o ser supremo. Espiritismo, acreditam na reencarnação da alma. Ateísmo, não acreditam na ideia de divindade, ou seja, não acreditam que haja um ser superior. E o agnosticismo, eles acreditam que há a ideia de divindade, porém eles não buscam compreender, não buscam saber se realmente existe ou não. Então, algumas imagens do budismo. A primeira imagem, o Buda. Segundo, Allan Kardec, o espírita, fundador do espiritismo. E a terceira e a quarta são dois dos maiores ateus conhecidos: Stephen Hawking, o físico Stephen Hawking, e Charles Darwin, o criador da origem das espécies, teórico da evolução. Então aqui, gente, esse é um esqueminha que eu criei para a gente entender um pouquinho melhor o que seria a religião, para ser uma religião, o que precisa ter. Então, esse esquema refere-se à base, aos pilares que toda religião deve ter. Então, ela deve ter doutrinas, símbolos, ritos e celebrações e crença. Juntando todas elas, ela cria-se uma religião. Criando-se uma religião, ela tem a sua ligação direta com o divino, porque o divino também, a divindade, ela aparece tanto nas suas doutrinas, nos símbolos, nos ritos, celebrações e nas crenças. Todos eles são inspirados no divino. Então, o rito trata-se de um costume ou uma cerimônia que sempre se repete de forma invariável, de acordo com um conjunto de normas previamente estabelecidas. Ou seja, o que seria um rito? É algo que sempre acontece igual, é algo que sempre acontece igualmente dentro da religião. Um exemplo seriam os rituais de iniciação à igreja no cristianismo, que seria então o batismo. Seria esse rito de passagem para o batismo. Celebração são as festas e as datas consideradas sagradas para as religiões. Um exemplo cristão: a gente passou há poucos dias a Páscoa. É um símbolo, é uma celebração cristã, Páscoa.
ou também ela é uma celebração judaica, a Pesach. Aqui então seriam algumas imagens desses ritos e celebrações. Então, tanto no judaísmo, no cristianismo, no budismo, no hinduísmo, nas religiões indígenas, entre doutrina. Então, o que seria a doutrina? Se a gente for parar para pensar, quem é católico já fez a catequese, a famosa doutrina. Mas o que seria, o que significa a palavra doutrina? Então, doutrina é um conjunto de princípios de uma determinada religião, onde está estabelecida a disciplina, e pode ser propagada de várias maneiras, através de pregações, opinião pessoal, ensinamentos e textos. Ou seja, a doutrina são os ensinamentos que toda religião, que toda pessoa que segue uma religião, ela deve ter. Então, a doutrina são os ensinamentos. Um exemplo, quem é cristão vai ser doutrinado conforme a fé cristã. Quem é judeu vai ser doutrinado conforme a fé judaica, e assim por diante. Símbolos. Então, os símbolos são a parte visual, podemos dizer, das religiões. Então, a palavra símbolo possui vários significados. No entanto, a forma mais conhecida é a imagem que possui um significado específico. O símbolo é a manifestação de uma ideia, uma expressão que dá um significado a uma imagem previamente escolhida. Um exemplo, se a gente tirar essa parte de religião, que eu botei aqui as placas de trânsito. Se você está andando e vê essas placas, vocês visualizando elas, vocês já sabem o que elas significam. A mesma questão são se a gente olhar aqui os símbolos religiosos. Muitos símbolos, a gente olhando, a gente já se relaciona com qual religião ele está ligado. Um exemplo, a cruz, o cristianismo. O menorá, que seria o candelabro lá embaixo, ao judaísmo, e assim por diante. A crença. Então, a crença é uma palavra derivada da palavra crer, que significa acreditar, confiar em algo. É a convicção de que algo ou que alguém é verdadeiro, que isso é certo. Então, a crença seria no que a pessoa crê, no que as religiões fazem a pessoa crer, no que a doutrina religiosa nos faz crer. A divindade. O que seria essa divindade? Então, é o ser superior que as pessoas de uma determinada religião acreditam que existe. Então, desde os tempos mais antigos de nossa civilização, sempre existiu a crença em algo divino, em um ser superior, pois o ser humano naturalmente busca o divino através do sagrado, através da religião. Ou seja, o ser humano sempre busca conhecer o divino, busca entender essa divindade, busca entender ao seu Deus. Através, então, o que seria o sagrado? Seria a sua religião, os textos sagrados, os seus ensinamentos. Espero que todos tenham gostado, que todos entenderam, e qualquer coisa estamos aqui para tirar suas dúvidas.